Abre em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Vamos ler na versão King James. Se você tiver sua Bíblia, abre aí, por favor. Diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem que, tendo encontrado, escondeu ele novamente. Olha que estranho. O cara procurou, quando ele achou, ele escondeu de novo. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Assim que ele encontra uma pérola valiosíssima, vai e vende tudo o que tem e a compra. Pai, fala conosco nessa noite. Que Teu Espírito Santo nos encha de graça e transmita a Sua palavra de maneira que todos nós possamos compreender e entender, e uma chave abra dentro de nós para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem nesse novo tempo, em nome de Jesus. Queridos, o tema da mensagem hoje é a recompensa de dar tudo. Quem gosta de anotar, depois o Diogo vai colocar o tema lá, recompensa de dar tudo. Deixa eu te contar algo. Durante a minha vida, querido, eu já estudei algumas vezes a Bíblia, já ouvi muitas mensagens de muitos pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, e conversando com uma pessoa, conversando com tantos amigos, a gente vai adquirindo um conhecimento da parte de Deus e a gente vai montando um quebra-cabeça. Deus vai montando algumas coisas dentro da gente. E há um tempo atrás, quando eu ouvia uma pessoa, Deus começou, diante do que a pessoa estava falando, Deus começou a despertar em mim aquilo que eu vou falar com os irmãos hoje. Eu acredito que Deus quer preparar você para um tempo. Talvez você que vai ouvir a mensagem hoje, querido, talvez você fale: nossa, pastor, eu acho que isso aí está distante de viver ainda. Para alguns, já você vai falar assim: não, pastor, é isso aí que eu estou vivendo. E para outros, vai falar assim: pastor, olha, eu sei que Deus já me falou que vai ser desse jeito aí. Então hoje, que essa mensagem chegue no seu coração de uma maneira a te preparar para aquilo que Deus, eu tenho certeza que vai fazer. Porque todos nós um dia teremos que abrir mão de tudo. Uns agora, outros depois e outros mais depois. Mas existe uma recompensa por aqueles, querido, que acreditam que quando nós conseguimos dar tudo, alguma coisa acontece no coração de Deus, que Ele vem e nos responde. Uma pessoa me procurou hoje, até foi uma confirmação de Deus no meu coração, que era exatamente essa mensagem que o Senhor queria falar. Durante a semana, eu vou escrevendo uma mensagem, eu escrevo no celular, eu tenho umas 3 agendas, e eu vou escrevendo e juntando tudo aquilo que Deus, eu acredito que Deus quer falar. Então eu fico ali esperando o último momento, sabe? Às vezes até na hora do culto eu falo: Deus, é essa, é aquela outra, não é nenhuma dessas, o que o Senhor quer falar? Aí antes do culto, uma hora antes, 2 horas, sei lá, eu mandei uma mensagem para o Diogo e falei assim: Diogo, escreve para mim, para colocar lá atrás assim o tema da mensagem, a recompensa de dar tudo. E ele falou: não, pastor, não vai dar tempo, porque está muito em cima da hora. Eu só aviso ele em cima da hora, porque eu fico esperando aquele momento de Deus realmente confirmar. E quando eu cheguei no culto, um irmão me contou um testemunho, e diante do testemunho que o irmão me contou, eu falei: eu sabia que era isso que Deus queria falar com a igreja. Então, quero que você abra muito seu coração, e eu quero até começar com o testemunho desse irmão. O irmão procurou e falou assim: pastor, eu tenho vergonha de falar lá, mas só pode falar. E essa semana
esse irmão recebeu uma quantia, mais ou menos aí, mais de R$ 400, né? Que era direito dele, recebeu o dinheiro no trabalho dele, eram as férias dele, um pedaço das férias. E a hora que ele pegou o dinheiro, ele falou assim: eu vou separar R$ 50 para me fazer alguma coisa aqui, e todo o restante eu vou ofertar na vida de uma pessoa. Todo o restante, então, mais de R$ 400. E ele saiu do lugar que ele estava e foi para um outro lugar. E naquele mesmo dia, no mesmo dia, ele nem ainda tinha dado, mas já tinha separado o que ele ia ofertar na vida dessa pessoa. No mesmo dia, Deus devolveu para ele 10 vezes mais do que ele já tinha proposto em dar para outra pessoa. Ele não estava esperando. De repente, Deus veio e colocou na mão dele 10 vezes mais do que ele tinha proposto a fazer. Ele nem tinha feito. Aí você fala assim: meu Deus, como é isso? Vai parecer, querido, até um momento da mensagem que eu estou falando de oferta, mas você vai entender que a oferta é o mínimo, tá? Você vai entender que tem muito mais coisas que nós temos que dar. Exatamente há 22 anos atrás. 22 anos atrás, querido, eu estava numa conferência com um pastor que eu amava muito, amo muito, mas não tenho mais contato com ele. E era no ginásio da FUME aqui em Araguari. Foi no dia que a minha esposa foi batizada no Espírito Santo. Ela era da Batista, lá eles não oram muito em questão do Espírito Santo, né, para manifestação, orar em línguas e tal. E ela foi nessa conferência batizada no Espírito Santo. Na hora da oferta, eu não tinha nada para dar. Eu não tinha, querido, um centavo. E eu queria muito ofertar, porque eu vi que aquela obra ali era de Deus, que aquela pessoa que estava ali, ela tinha que continuar pregando, ela viajava pelas nações. E mais ou menos 2 meses antes eu tinha ido, acho que foi meu pai, quando eu era bem novo, foi lá na Joiarte comigo e abriu uma ficha, né? E eu fui lá com um amigo meu, eu e ele compramos um relógio da Oriente, um relógio top, na época era R$ 300, há 22 anos atrás. Querido, era mais que um salário mínimo. E eu parcelei aquele relógio, mas na hora da oferta, eu queria ofertar alguma coisa. Querido, de repente eu estou lá adorando, levantei as mãos, falei: Deus, queria tanto ofertar. E de repente, a hora que eu abri, eu falei: não acredito, Jesus. Não acredito. Falei: mas é isso aqui. E eu peguei, tirei do braço, coloquei dentro da salva o relógio. Acho que eu nem tinha acabado de pagar a última prestação. Falei: amém, Senhor, está aqui minha oferta, a minha semente na vida desse missionário, para que ele continue pregando. Beleza, 22 anos passaram, e poucos meses depois, a minha mãe me procurou e falou assim: olha, vai lá na Joiarte e compra outro relógio, eu vou te dar outro relógio. Ela me deu outro relógio. Apareceu um outro pastor lá, e eu já ofertei o outro relógio, e a vida inteira foi assim, né? Oferta um, pega outro, oferta um, pega outro. E domingo passado, os irmãos fizeram uma galinhada aqui. No final do culto, bateram parabéns. E os irmãos, a igreja me deu um presente. A hora que eu abri o presente, era um relógio. E a hora que eu olhei no relógio, querido, é exatamente o mesmo relógio que eu ofertei há 22 anos atrás. A mesma pulseira, a mesma marca, só mudou o fundo, porque 22 anos depois eles mudaram o design do relógio. Então, querido, a hora que eu estava subindo para o púlpito, eu não sabia de nada, eu falei para um irmão lá atrás e falei assim: rapaz, Deus está marcando um novo tempo. E ele era da mesma época comigo na igreja, 22 anos atrás. Eu entrei na igreja, ele já estava na igreja. E naquela hora de subir para cá, eu falei com ele assim: Deus vai começar a cumprir nas nossas vidas tudo aquilo que Ele prometeu para nós há 22 anos atrás. E na hora que eu subo aqui, que eu recebo esse relógio, querido, deixa eu te falar, Deus estava dizendo para mim que não era só um presente. Deus estava dizendo: eu estou começando a pegar as suas sementes de 22 anos atrás e vou começar a fazer você colher essas ofertas. Tudo que você fez de 22 anos para cá, um novo tempo de Deus. Amém? Querido, quando eu cheguei em casa, eu ganhei um outro presente. Na hora que eu abri o presente, era uma carteira. Eu falei: não, estava precisando tanto de uma carteira, e guardei o presente. Aí o irmão falou assim: você já abriu a carteira? Eu falei: não. Então abre a carteira. Querido, acho que eu nunca tinha recebido uma oferta daquela na minha vida. Eu fiquei 1 semana para mexer no que estava lá dentro, com temor. Falei: cara, eu não posso mexer nisso aqui, não é possível.
Como é que eu encosto nisso aqui? E eu falava para o irmão, não sei se eu abro, eu não quero nem... Sabe? E deixa eu te contar uma coisa, eu estou falando aqui sobre você ser desprendido para as coisas de Deus. Às vezes nós somos tão mesquinhos, e a Bíblia, querido, mostra para nós que existe uma recompensa quando eu consigo dar tudo e que nada mais me prende. Agora, querido, eu sei que existe uma grande dificuldade. Por que eu comecei falando de oferta? Não é uma mensagem de oferta, querido, porque quando eu não consigo dar nem o mínimo que é o dinheiro, querido, eu não vou conseguir caminhar no restante que eu vou falar com você aqui. Se eu e você ainda temos resistência, querido, em ofertar na igreja, em dizimar, abençoar a vida do irmão com 10, 100, 200, 1.000, 5.000 reais, querido, quando Deus pedir para você dar a sua vida para Ele, o que você vai responder? Nós acabamos de ler um texto aqui, querido, e eu vou tentar, nesses 30 minutos, falar com você a respeito dele. A Bíblia fala que o reino dos céus é comparado a um homem que estava andando no campo, e de repente, querido, ele percebe algo diferente no campo, e quando ele vai mexer ali, aquele campo não era dele, ele estava andando no campo, e ele percebeu que ali tinha algo muito valioso. Ele cavuca ali, ele mexe, e ele acha um tesouro, e ele percebe que naquele campo ali, todo o campo tem ouro, tem tesouro ali, é algo muito valioso. Então o que ele faz? Ele pega, esconde o que ele encontrou, tampa direitinho, procura o dono daquela propriedade e fala assim: cara, eu quero comprar a sua propriedade. Quanto é a sua propriedade? Por quanto você me vende essa propriedade? E o cara, talvez na hora da negociação, falou para ele: cara, você não vai ter dinheiro para isso tudo. Ele falou assim: olha, mas qual é o preço para que eu adquira esse campo? E o dono daquele campo, onde tinha o tesouro, responde para ele: tudo o que você tem. Então, se aquele cara tivesse 10 reais, aquele campo ia valer 10. Se aquele cara tivesse 5 milhões, o campo valia 5 milhões. O preço daquele campo era tudo o que o camarada tinha. Aí a Bíblia fala que ele vai lá e vende tudo que ele tem. Ele vende a bicicleta, a moto, o carro, o relógio, o brinco, a pulseira. Ele vendeu tudo que podia ser vendido. Ele vai lá e compra aquele campo. E, querido, aquele campo, o que tinha lá dentro, ainda assim era muito mais precioso do que tudo que ele tinha. Mas para ele adquirir aquele campo, ele tinha que abrir mão de tudo o que ele tinha. E eu entendo que Jesus, querido, ele ensinou para nós algo interessante: aquele que quiser ganhar a vida eterna, vai ter que perder essa vida. Mas aquele que quiser viver nessa vida, tudo que essa vida oferece, vai perder a outra vida. Vocês estão comigo, queridos? Aleluia. Abre sua Bíblia em Mateus 6,19, um pouquinho para trás daquilo que nós lemos. Eu quero tentar ir construindo isso com você. Até o final a gente vai ler mais uma história, mas que o Senhor vai ministrando no seu coração, que uma chave vire dentro de você. Mateus 6,19, na versão King James, fala assim: não acumulem para vocês tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Deixa eu te contar algo. Eu não sei se você já parou para pensar. Tenta imaginar comigo. Quem aqui entende um pouquinho sobre moeda de câmbio? O que é moeda de câmbio? É a moeda de troca de um país para o outro. Vamos imaginar que a Jo e o Guilherme vai viajar para... Fala um lugar aí. Vai lá para a Islândia. Entendeu? Recebe em nome de Jesus. Profético, hein?
vai lá para a Islândia, e para ir para a Islândia eles vão precisar aí de 20 mil reais. Então os dois conversam, falam assim, gente, vamos juntar 20 mil reais. Então é moedinha, 2 reais, 3 reais, 5 reais, e vai juntando. E de repente ele está vendo aquele bolinho crescer. Uau, e o trem está crescendo. Ele fala, nossa, mas esse trem está crescendo, hein? Aí de repente, quando ele vê que aquele trem está crescendo, às vezes até eles pensam assim, meu Deus, eu já não acho que não vou viajar mais, eu vou fazer outra coisa. Mas aquele bolinho está crescendo, 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 muita nota, aquele tanto de moeda, e eles sabem que aquilo ali que eles estão ajuntando é muito mais do que preço, eles estão ajuntando valor. Porque às vezes deixou de comer um sanduíche, deixou de comer uma pizza, deixou de comprar um tênis, deixou de comprar um sapato, porque eles tinham um alvo, e o alvo era viajar um dia para a Islândia. E quem aqui viaja sabe que, querido, quando você se prepara bem, a viagem é boa. Quando você se prepara menos, às vezes você vai ter que ficar comendo só biscoito a viagem inteira, né? Agora, quando você prepara bem, né? Um dia eu viajei com a minha família para a praia e minha esposa preparou um ano. E ela guardava, ela põe moeda, ela vai guardando. Na hora que você quebra aquele cofrinho, querido, passava o camarão na praia e ela falou, eu quero camarão. Passava o cara com a coca, não, pode descer a coca. E eu falava, gente, mas é porque ela se preparou para a viagem. Os meninos falavam assim, eu quero picolé. Eu falava, traz o picolé, pode dar o picolé. Sabe, porque ela se preparou bem para aquela viagem. Agora, como tem que ser num outro país a viagem, preste atenção. Essa moeda que a Jo e o Guilherme estão juntando, lá não tem o mesmo valor. Não vai ter como ela comprar lá. O que ela vai ter que fazer? O câmbio, a troca. Então ela procura uma casa de câmbio, ela pega aquele tanto de nota, ela chega com aquele caixote lá e joga na mesa do cambista lá, do cara que vai trocar o dinheiro, e de repente ele está lá na calculadora, soma, ó, esses 20 mil reais aqui que você trouxe, vai dar 5 mil dólares. Aí o cara vem com um bolinho para você desse tamanhozinho. Você fala, mas eu não sei se eu vou trocar esse bolo nesse bolinho, não. Fiquei 2 anos juntando isso aqui. Você fala que isso tudo vale isso? Mas ela queria viajar, a moeda que dá lá certo é o dólar. Então os dois vai lá, entrega aquele dinheiro e pega. Mas deixa eu te contar no entendimento, querido. Aquele valor que eles ajuntaram ainda é o mesmo. Quem aqui tem criança sabe. Um dia a gente estava lá e um de nós pegou para o meu menino menor e queria dar para ele 2 reais. Só que ele estava com 2 moedas de 25, a gente queria trocar. Ele estava com 2 moedas e a gente queria dar os 2 reais e pegar os 50 centavos. Ele falou, não, meu, é mais. Eu falei, não, esse aqui é mais, esse aqui é 2 reais. Ele, não trocou. Era muito mais, mas porque parecia que a quantidade era maior, ele falou, não, vou ficar com esse aqui, que é maior. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Aparentemente, tudo o que nós temos, quando a gente olha para as coisas de Deus, quando a gente olha para o reino de Deus, parece que tudo o que eu tenho é muito maior do que aquilo que eu estou vendo no reino de Deus. Só que tudo que eu tenho dá para comprar, dá para trocar por tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aos meus olhos é muito. Nossa, mas eu tenho que largar minha vida, meu tempo, talvez meus projetos, talvez os meus sonhos, talvez meus caminhos. Será que eu tenho mesmo que pegar esse dinheiro aqui das minhas férias e ofertar na vida do outro? Nossa, mas é tanto, eu trabalhei o ano inteiro. Mas a chave para que Deus faça algo maior na sua vida é você conseguir abrir mão daquilo que você acha que é tudo, para você ganhar o tudo de Deus. E o tudo de Deus é no mínimo 7 vezes mais de tudo que você tem. Só que a gente fica, querido, tentando segurar a nossa vida. E aquele que segura a vida, querido, deixa eu te falar, uma vez eu escutei uma coisa e eu tenho aprendido todo dia que é assim, a gente quer segurar aquilo que não pode, está soltando aquilo que não deveria soltar. A gente está tentando segurar uma coisa que não dá conta e está soltando uma coisa que não deveria soltar.
a gente está tentando segurar a vida da gente o máximo, e você não vai conseguir, porque você não tem o controle dela. E você está abrindo mão das coisas de Deus, e você não deveria abrir mão das coisas de Deus, porque tudo que é de Deus é eterno, e tudo que é meu e seu é passageiro. Agora, muitos de nós estamos trocando tudo aquilo que é eterno por coisas dessa terra. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor. Se eu achar aqui. Esse é meu problema, não é que eu vou achar esse aqui agora. Querido, eu anoto as coisas aqui para me achar só o Espírito Santo. Uma hora eu mostro para vocês, vocês vão ver. Ah, tá aqui, ó. Fica aí. Ainda bem que depois no YouTube dá certo de passar para frente, né? É só vocês que vão ver, né? Eu quero ler com você, querida, a história de um homem. Não vou ler a história, não. Vou falar a história para vocês. Lá em casa eu acho. Depois vocês me perguntam. Deixa eu te contar uma coisa. Quem aqui já leu na Bíblia a história do jovem rico? Levanta a mão. Querido, eu estava lendo na minha casa e eu achei uma coisa muito interessante. A Bíblia fala que aquele jovem rico, ele era um líder na sinagoga dos judeus. Ele era um fariseu. Então ele era uma pessoa que tinha um cargo dentro da sinagoga e era jovem, muito rico e solteiro. Já imaginou? As moças que não casou ainda, você achar um cara que é de Deus, que segue os mandamentos, que é rico e solteiro, né? Só para solteiros. Aí a Bíblia fala que Jesus estava ali pregando, e esse cara, na hora da pregação, chama a atenção de Jesus. Jesus já tinha escolhido os 12. E só no livro de Mateus que fala que ele era o líder. Tem 3 textos fala do jovem rico, mas no livro de Mateus fala que ele era um líder. Ele era um líder dos judeus. Daqui a pouco você vai entender o mistério. E ele pergunta assim para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, ó, 19. Graças a Deus, cara, aí ó, 19, versículo 16. Esse aí, vamos lá então, 19, 16, vamos ler. Obrigado, Daniel, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, 19, 16 de Mateus, olha o que diz. Eis que alguém chegou perto de Jesus e o consultou: Mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus. Por que você diz que eu sou bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E ele perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunha, não faz fofoca do seu irmão, honra seu pai e sua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus falou a lista dos mandamentos que ele tinha que seguir. E o cara, querido, ele bateu o sino lá e falou: nossa, então eu estou no céu. Porque ele responde para Jesus: olha, a tudo isso eu tenho obedecido. Por quê, querido? Porque ele era alguém, ele era um líder da sinagoga. Ele não só sabia todos os mandamentos, mas ele também seguia à risca. Então deixa eu te falar, ele tinha um coração pronto e preparado. Muitos aqui, querido, já estão prontos. Fica com a carta debaixo da manga aí. Muitos aqui já estão prontos para fazer o que Deus te chamou. Prontinho. Se Jesus falar assim, você faz isso, você faz isso, você faz isso, tudo, Jesus, o que falta? Eu já vou no culto, eu já oro todo dia, já leio a Bíblia, não mato, não roubo, não sei o quê, faço tudo isso aí. Era só isso? Olha aqui, segue o texto.
E Jesus diz, e ele pergunta: o que me falta ainda? Porque ele percebe que tem uma coisa. Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no reino dos céus. Depois, vem e me segue. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois ele era dono de muitas riquezas. Abre comigo em Lucas 18:18. Acompanhe comigo. Lucas 18:18. Amém? Vamos ler todo mundo aqui? Olha só. Lucas, cadê? Ah, tá abrindo lá. Lucas 18:18, eu vou ler aqui. Olha lá, ó. Eu vou ler aqui na versão King James. Certo líder judeu indagou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É a mesma mensagem. Agora, eu quero que você lê comigo o versículo 21. Replicou o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, exortou Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende o que tens, reparta o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Agora abre comigo em Marcos capítulo 10. Marcos está antes de Lucas. Marcos capítulo 10. Eu quero ler com você o versículo 20 agora. Gente, estamos lendo o mesmo texto, tá? Olha só. Marcos 10, 20. Ao que o homem, que é o jovem rico, declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Agora presta atenção no 21. Então Jesus o amou. Contudo, te falta algo muito mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Você percebe que é a mesma história vista por 3 pessoas? No livro de Marcos vai falar que quando Jesus escuta que o cara falar que faz tudo aquilo, e Jesus sonda os corações, ele sabia que o cara era humilde para procurar Jesus e confessar que ele precisava de algo a mais que ele não tinha. Sabe, na cabeça de Jesus era mais ou menos assim, para você entender. A hora que a Bíblia fala assim: e Jesus o amou. Falou assim: cara, quando eu fui procurar os 12, onde você estava que eu não te encontrei? Onde você estava? Você podia ter entrado no grupo aqui, mas eu acho que eu te procurei e não te achei. Onde você estava? Você estava viajando? Porque Jesus, querido, quando ele percebe que o cara dava para entrar na equipe, ele falou assim: olha, você tem tudo o que eu preciso para estar aqui, só que você tem que fazer o que esses 12 caras fizeram. Você consegue fazer o que eles fizeram? Largar tudo e depois me seguir? Você entende? Eu consigo, olha, deixa eu te contar uma coisa, o jovem rico aí, daqui a pouco eu vou falar o nome dele para você. Olha, deixa eu te contar uma coisa aqui, o Judas vai me trair, vai ficar um lugarzinho, então se você ficar com a gente, daqui a pouco eu te coloco no grupo, que depois teve que colocar Matias. Você é o cara que eu estava procurando, você está preparado para aquilo que nós vamos fazer e mudar o mundo. E é o que eu quero dizer para você, querido, muitos aqui já estão prontos para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Só lhe falta uma coisa: aprender a dar tudo. Aí, querido, entra uma coisa chamada coragem, fé. Você sabe por quê, querido? A Bíblia está repleta de exemplos e testemunhos para nós. Deixa eu te falar, a Bíblia, você não vai ver Deus te obrigando nunca a dar tudo. Nunca.
Nunca Deus vai pedir para você vir para a igreja e vender sua casa, tá? Deus não está pedindo para você largar a sua família e vir fazer a obra. Deus não está te pedindo nada disso, nada. Ele não pede. Vai lá e pega seu salário, e oferta seu salário. Você não vai ver Deus fazer isso. A Bíblia fala em Eclesiastes que nós não somos obrigados a fazer nenhum tipo de voto, mas a Bíblia fala, quando fizeres, não demore em cumprir. Então você não vai ver Deus te obrigando a fazer nada, você ganhar vida, você pregar a palavra, você não vai ver Deus te obrigar a ir para a África, Deus não vai te obrigar a você fazer missões em Macadesh, não, Deus não vai te obrigar a você cumprir seu ministério, nunca. Mas tem algumas pessoas, querido, que decidem ir além daquilo que Deus não pediu. E Deus se sente obrigado a fazer alguma coisa por essas pessoas. Ele não é obrigado, ele se sente na obrigação de dar uma resposta. Porque eu acredito que Deus quer promover a sua vida. Ele quer tirar você de onde você está e quer levar você para um lugar, só Ele pode colocar nesse lugar. Ele quer promover você, Ele quer promover seu casamento, seu ministério, quer promover você no trabalho, Ele quer promover você. Mas para isso Ele vai te apresentar sempre uma situação que vai te levar a confiar 100% nele. Davi chega, querido, naquele exército, e deixa eu te contar uma coisa, aonde foi que na Bíblia fala que Deus falou para Davi, Davi, a gente só vai conseguir vencer aquele gigante se por um acaso você conseguir 5 pedrinhas mágicas, igual aquela dos Vingadores, né? Que o cara foi lá e tchum, vocês lembram? As pedras do universo, como é que é? As joias do universo. Davi, você vai ter que achar 5 pedrinhas das joias do universo e nós vamos ter que acertar a cabeça do Golias. Querido, que hora que Deus falou que era para Davi enfrentar Golias? Que hora que Deus falou que tinha que ser uma pedra? Mas Davi, querido, ele ficou tão nervoso com aquela situação que ele falou, eu vou enfrentar. A hora que ele viu que o da espada não dava certo, flecha não dava certo, escudo não dava certo, ele falou, cara, eu já aceitei o desafio, eu tenho que fazer alguma coisa. Deixa eu te falar, se Davi de repente ele decide lutar taekwondo com o cara, Deus ia ajudar ele a dar um tapa no ouvido do gigante. Igual aquele filme do Aquiles lá, que começa o filme, que ele sobe na cabeça do cara e pega o cara. Cara, ele ia lutar taekwondo com o outro, no tatame, e Deus daria vitória. Deixa eu te falar, Deus não mandou Davi matar, mas quando Davi se propõe, Deus se levanta e fala, eu vou com você. Você entende, querido, que muitos de nós estamos aqui vivendo a nossa vidinha, está vivendo. Só que Deus tem aventuras muito mais massa para você, só que às vezes você não tem coragem de colocar-se à frente, dar a cara para bater. Fala, cara, eu vou arriscar viver um milagre aí, velho. Não sei se vai rolar não. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai ver aqui que Jesus, querido, ele não estava interessado no dinheiro do jovem rico. A hora que o jovem rico fala que ele faz tudo aquilo, Jesus já sabia que ele era rico. Jesus não falou assim, cara, você era o mantenedor do ministério que eu estava precisando. Vem que você vai sustentar a gente, eu vou tirar ajuda, te pôr como tesoureiro, vai dar tudo certo. A hora que você vê, não, Jesus falou assim, eu vou te provar que eu sou muito maior do que tudo que você tem. Vende tudo, eu não preciso do que você tem, e só me segue você. É mais ou menos assim, querido. Esse pedestal e esse microfone era a riqueza do jovem rico, era tudo que ele tinha. Esse outro pedestal e esse outro microfone aqui, querido, era a vida eterna. Aí o jovem rico está aqui com tudo que ele tem, e de repente ele fala assim, Jesus, o que eu faço para ganhar isso? Aí Jesus fala assim, para você ganhar isso, você tem que abrir mão de tudo isso, porque isso, para ganhar isso, você precisa abrir mão de tudo isso, porque isso aqui vale muito mais do que isso aqui. Só que aparentemente, quando você olha e fala assim, gente, mas é igual esse bolinho aqui com aquele bolinho. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre Mateus 6 que nós lemos. Imaginar que o Daniel vai viajar lá e encontrar com o Flavinho lá no Texas. Vai lá para o Texas, lá na América. E de repente, o Daniel é um cara moderno, né? Então ele compra as coisas pela internet. O negócio dele é a internet. Aí ele entra lá na internet, fala assim, gente, eu vou comprar um tênis
de basquete, para me usar lá nos Estados Unidos, né? Ele já compra com o endereço dos Estados Unidos, ele vai viajar daqui 3 meses, então ele já deixa o endereço lá e já põe para entregar lá. Aí depois ele vai lá e compra uma camiseta para ele jogar basquete, coloca o endereço, já está lá, a casa dele já está lá. E ele vai comprando coisas para ele usar quando ele estiver lá. Então, querido, aqueles pacotes vão chegando e tem uma pessoa lá naquele apartamento que recebe. Lá já está alugado, já está tudo pronto, só que está programado para daqui 1 mês, 1 semana, 3 meses. E o Daniel, ele está pegando e já mandando as mercadorias para lá. Então, quando chega, querido, aquele pacote lá no hotel, chega lá no hotel aquele pacote, está escrito naquele pacote: Wesley Daniel Roots. Não, isso aqui é para você guardar lá no apartamento do Daniel, porque uma hora ele vai chegar aqui. E está chegando pacote, está chegando pacote, está chegando pacote. A viagem do Daniel já está marcada. A Bíblia fala: não acumulem tesouros na terra, acumule tesouros na onde? Então, querido, deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia fala em Apocalipse que Deus pagará a cada um de nós segundo as nossas obras. Tudo que eu e você fazemos aqui, querido, estamos enviando mercadoria para onde nós vamos um dia. Você entende? Já está destinado, e está lá guardando, e está lá guardando, e está chegando pacote, e está chegando pacote, e está chegando pacote. Querido, já está mostrando o seu destino. Aleluia! E deixa eu te contar, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Tudo que você faz chega lá com um selo, querido. O Espírito Santo fala assim: ó, isso aqui eu vi e aprovei. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 3 que eu e você somos cartas escritas. Querido, Deus pagará a nós segundo as nossas obras. Então, querido, eu sou a carta endereçada ao céu. E você já viu que tem algumas cartas, querido, que passam em vários lugares. Às vezes ela chega a ter um monte de selinho. Para você tem 10 selos, 20 selos, porque vai passar nessa cidade, na outra cidade, na outra cidade. E cada um recebe. Então, querido, quando eu e você entendemos que tudo que fazemos aqui, querido, está mandando pacotes para o céu, a gente não fica com medo de dar tudo. Você sabe quem fica com medo de dar tudo? Quem ainda não tem destino. Quem não tem destino, querido, realmente fica com medo de dar tudo. Fica com medo, querido, de ir para a África evangelizar, de se tornar um missionário, de se tornar um pastor, de fazer a obra na igreja, de ofertar, porque não tem destino. Tudo o que a pessoa tem é a miséria de um salário, a miséria de um tênis, a miséria de uma roupa, a miséria de um emprego. E a gente acha que tudo o que temos nessa vida, querido, é mais valioso do que tudo aquilo que Deus dará a nós. A Bíblia diz no livro de Coríntios que aquilo que Deus preparou para nós, nunca nem um olho viu, nem ouvido ouviu e nunca jamais penetrou o coração de nenhum ser humano. Querido, tudo que você pudesse adquirir aqui, nunca seria 1/10 daquilo que Deus tem preparado para você. Você consegue entender? O que fazia os discípulos largarem a vida deles em prol do Evangelho? É porque eles descobriram que tudo que eles tinham não era mais precioso do que aquilo que Deus havia preparado para eles. Por isso que eles morriam na cruz, eles morriam, deixava cortar a cabeça, deixava cortar o pé, deixava ser jogado na ilha de Patmos, porque eles perceberam que o reino dos céus, aquilo que Deus ia fazer para a vida deles e na vida deles era muito maior. Paulo, se você não parar de pregar o Evangelho, nós vamos cortar a sua cabeça. É agora? Como assim? Você não tem medo não? Não, até tenho medo, mas daqui a pouco eu vou encontrar com Cristo. Você está me fazendo um favor, até estava querendo ir mesmo, sabe? Pedro, se você não parar de pregar o Evangelho, nós vamos chicotear suas costas. Ou Paulo e Silas, nós vamos acabar com a sua raça, nós vamos prender. Fala, demorou. Isso aí faz morrer mais rápido. Porque eu tenho um destino. Você vai ver que Paulo, quando ele escreve lá no livro de Coríntios, uma das suas cartas, ele fala assim: eu não sei se quero ir, porque se eu for, para mim é ganho. Se eu morrer, eu já estou com Cristo. E se eu ficar, eu ainda consigo pregar o Evangelho para mais algumas pessoas. Então eu estou numa indecisão, não sei se eu vou para o céu, se eu fico aqui.
Deus deixou o cara escolher. Então, quando Jesus olha para aquele jovem rico, querido, ele queria que diante daquela palavra, diante daquele entendimento que o jovem rico alcançou, aquele jovem desse uma resposta. Quando Deus te traz num culto como hoje, querido, Deus está falando para você, eu só estou esperando uma resposta. Deixa eu te falar, o cego de Jericó, Jesus está passando na rua, não ia parar. Não ia parar. Mas o cara aprontou um berreiro. Um berreiro. Você já viu, às vezes, uma pessoa bêbada na rua, que é conhecido seu, que passa na rua e começa a gritar seu nome, você fala, você quer acelerar, você quer falar, não é possível, sabe? E o cara, você fala, nossa, era mais ou menos aquilo. Aí você para e fala assim, tá, pode falar. Jesus parou e falou assim, traz esse homem aqui. Querido, diante do espetáculo que o cego de Jericó fez, Jesus se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa por ele. Eu não posso deixar esse homem envergonhado gritando sozinho o meu nome. Eu preciso curá-lo. Querido, eu não vou abrir o texto aqui, mas quando você lê lá no livro de Mateus, nos últimos capítulos, aquela mulher que vai ungir os pés de Jesus. Eu preparei algo aqui para trazer para os irmãos. A Bíblia, eu não sei se vai ter... Você conseguiu, Diogo? Cadê? Não conseguiu não, né? A Bíblia fala que ela pega um frasco desse tamanho, um frasco que cabia 300 gramas de um precioso perfume, tá? 1 libra era referente a 300 gramas, era bem pouquinho, era menos do que isso. Só que dentro desse vaso tinha um perfume caríssimo. Esse jarro, ele era redondo embaixo e bem fininho em cima. De maneira, querido, que para usar aquele conteúdo ali, o vaso precisava ser quebrado. Porque quando você virasse aquilo ali de cabeça para baixo, ia dar ar. Então, querido, ela precisava quebrar a cabeça, o gargalo. Então a Bíblia diz que Jesus está no culto, estava ali com todo mundo comendo, e aquela mulher entra, não pede licença para ninguém, ela vai até onde Jesus está, se ajoelha, começa a chorar nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos. Agora pensa, querido, se Jesus não quisesse que aquilo fosse feito, o que ele faria? Mulher, não toque os meus pés, porque os meus pés são santos. Ai, não precisa lavar aí não. Jesus, querido, olha aqui a tranquilidade. A mulher chegou, já fez assim e ficou tranquilo. Ele aceitou o que a mulher estava fazendo, sem nenhum constrangimento. E aquela mulher que está chorando, está lavando os pés dele, e depois ela pega esse frasco. Igual quando tem aquela seringa que você tem que quebrar a cabecinha, ela quebra, a Bíblia fala que ela quebrou o vaso. Quando você quebra aquele vaso desse perfume, eu tive que estudar para saber, querido, ele precisa ser usado imediatamente, senão ele perde, ele era lacrado. E dentro desse perfume ele era formado com duas substâncias, uma era o nardo e a outra era o bálsamo. Então na mistura dessas duas fragrâncias fazia-se aquele perfume. O nardo, querido, ele era importado da Índia. Você tem uma noção, eles estavam lá em Israel, lá em Jerusalém, e ela precisou importar aquilo ali de alguma maneira, ou ela comprou de algum mercador. Aquilo vinha de muito longe, significava que era muito caro. Quem aqui já teve a oportunidade de comprar um perfume importado, ou ganhar de presente? 212, né? É 600 conto, é 500 real, tem perfume de 1.200, querido, você fica até meio assim de usar. Você fala assim, você só cheira para ver se dá uma, né? Você fala, gente, 1.200 um perfume. Tem um colega meu lá que trabalha comigo, ele foi uma vez num país aqui e comprou um perfume desse. Querido, ele fala assim, que ele põe uma gotinha, ele entra lá na porta da loja, a hora que ele entra na porta da loja, todo mundo sabe que ele chegou.
E aquele perfume fica nele o dia inteiro. Não é que esse perfume só tem álcool, que você passa, fica cheiroso na hora e some, não. Fica o dia inteiro cheirando. Ele está suado, mas está cheiroso. Não existe, velho. E aquela mulher, então, ela vai importar aquele nardo da Índia. O bálsamo, querido, ele era importado da África. Não tinha em Jerusalém. Era uma especiaria que não tinha lá. Querido, o salário anual de um soldado romano, anual, o salário de um ano inteiro, era 300 denários. Aquele perfuminho com 300 gramas custava o salário de um ano inteiro. Caro ou não? Vamos imaginar que você ganha R$1.000 por mês hoje aqui na nossa moeda atual. 12 meses de salário daria quanto? R$12.000. Tenta imaginar um negocinho de 300 gramas que vale R$12.000. Mas ela percebe que tudo aquilo, tudo que ela tinha, que parecia ser muito precioso, ela percebe que estar com Jesus, adorá-lo, lavar os pés dele, ainda assim, tudo aquilo que ela tinha não era o valor de estar diante de Jesus. Será que nós conseguimos chegar nesse entendimento? Que tudo que eu e você pudermos viver ou fazer nessa vida, o que Deus sonhou para você ainda assim é muito além. Sabe, imagine que seus sonhos é isso aqui, ó, isso é só uma ilustração. Imagine que o seu sonho é esse celular. Tem muita gente querendo viver esses sonhos aqui, querido. Aqui, ó, isso aqui é o sonho de Deus para você. Isso aqui é seu sonho. E tem gente querendo viver os seus sonhos sem Deus estar presente nele. Se eu te falar, você quer viver os sonhos de Deus? Então você tem que pegar os seus sonhos, colocar dentro dos sonhos de Deus, e só assim eles vão ser realizados. Você entende? Não adianta você querer viver a sua vida longe de Deus, querido, porque os seus sonhos não vai dar certo. Tudo vai parecer dor, tudo vai parecer sofrimento, porque os nossos sonhos só são completos se estiverem junto dos sonhos de Deus. Está comigo, querido? Amém? A Bíblia fala para nós sobre Salomão. Salomão, querido, ele decide dar uma oferta a Deus de 1.000 bois. Deus não pediu, mas ele deixou ele oferecer 1.000. 990, 950. A hora que deu 1.000, a Bíblia fala que Deus desceu e apareceu para Salomão. Deus, eu quero sabedoria, porque me pediste sabedoria, eu te darei sabedoria, mas farei com que você tenha paz com os seus inimigos, e te darei riqueza como nenhum homem antes de você teve, e depois de você ninguém mais terá. Agora sabe o que é interessante, querido? A riqueza que Deus deu no reinado de Salomão, ela é mais ou menos equivalente a 13 trilhões de dólares. Um dos homens mais ricos hoje, que é o da Amazon, querido, tem acho que menos de um terço do terço que Deus deu para Salomão. Deus cumpriu o que falou para Salomão: antes de você ninguém teve, e depois de você ninguém terá. E Deus pediu para ele? Não pediu, mas ele resolveu dar. Você está entendendo? Deus não pediu, querido, para Davi vencer o Golias, mas ele resolveu se pôr à frente. O que Deus fez? Promoveu Davi e ajudou Davi a vencer o Golias. Naquela tempestade toda, os discípulos dentro do barco, Jesus está passando tranquilo, todo mundo olha, é um fantasma, querido, todo mundo com medo de ficar no barco. O que Pedro resolve fazer? Descer do barco. Jesus, querido, deixa eu te falar, Jesus não chamou Pedro, Jesus estava indo entrar no barco, falou: gente, é eu, estou indo. E Pedro fala assim: não, vamos tirar a prova dos 9. Se é o Senhor, me manda ir ter com o Senhor. Tá bom, então vem. E ele agora está vivendo no mesmo nível que Jesus. Agora, querido, deixa eu te falar, o barco não estava lá tranquilinho assim, no mar da Galileia.
Tinha uma tempestade, o barco estava balançando, ele estava quase afundando. O barco ainda era o lugar mais seguro. Pedro resolve sair do barco. O trem balançando para lá e para cá. Querido, para colocar o pé na água deve ter acontecido um monte de trem. Mas Deus, Jesus criou um caminho que não existia, porque alguém resolveu pôr o pé na água. Você entendeu? Tudo bem, você quer viver esse milagre? Você quer mesmo vir até mim? Quero sim, então vem. Eu nem tinha pensado nisso, que dava para outra pessoa andar, mas já que você quer andar, então vem. E ele viveu um milagre, querido, até hoje. A única pessoa que andou com Jesus na água foi o Pedro. Mas Jesus não falou: venha até mim que eu te mostrarei o meu poder. Ele simplesmente decidiu ir e Deus honrou ele. Aquela mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus, ele disse: aonde o evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. Deus quer fazer com que a sua memória, o seu nome, querido, ele seja eterno. É mais ou menos assim: Deus está lá, sentado no trono, e você faz algo para Ele aqui com todo o seu coração. Na terça-feira a gente falou sobre isso, fazer com todo o coração. E de repente é como se um balãozinho subisse até Deus lá no trono e fizesse assim, ó. E os anjos tudo olhando e falando: o que é isso? Aí o Euler vai lá e decide tirar os pobres, todo mundo que está na rua andarilho. Ele fala: cara, eu vou dar minha vida para tirar esses caras da rua. Aí de repente ele está lá ajudando, e o balãozinho lá no trono, e Deus, anota aí. Aí de repente alguém que dá a vida pelos jovens, alguém que dá a vida pelas crianças, alguém que dá a vida pelas prostitutas para tirar elas de lá, alguém que dá a vida pelo evangelho. Aquilo ali está só. Alguém que resolve investir no evangelho e falou: cara, eu vou sustentar os pastores, eu vou sustentar a obra, eu vou fazer com que cresça, e aquilo ali está. É um pacote seu que está sendo acumulado lá. Já está mostrando o seu destino, que um dia você vai para aquele lugar, e quando chegar lá você fala assim: e esse tanto de encomenda aí, esse Sedex aí? A Bíblia diz em Apocalipse que Ele pagará a cada um de nós segundo as suas obras. Então existe uma recompensa em dar tudo. Não é que Deus está te pedindo, mas alguns resolvem ir além. Então a gente fala: não, pastor, eu acho que do jeito que está tranquilo. Amém, querido, que Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero te preparar para um tempo que você tenha esse entendimento. Vai chegar um momento que você vai precisar renunciar a amigos. Alguns talvez até tenham que renunciar à família. A família não vai aceitar a sua opção de servir a Jesus. As pessoas vão virar a cara para você, seus amigos, seus tios, seus parentes. Eu não sei qual será o seu tudo. Cada um de nós tem um tudo. E eu preciso preparar o seu coração para isso. Eu vou encerrar aqui, deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalho com material de construção, e eu tenho, das marcas que eu vendo, tem duas marcas. Depois vocês têm que me pagar o merchandise, hein? A Tigre e a Deca é uma das melhores marcas do Brasil. Talvez, eu sei que a Tigre é líder nacional, a Deca é líder na América Latina, né? Então existe uma norma que chama ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você vai fazer um cano desses aí que a gente coloca água na caixa d'água. A ABNT, que é a norma técnica, pede que aquele cano, pode ser de qualquer marca, para você entrar naquela classificação do Inmetro, aquele cano precisa suportar 30 quilos de pressão, ou do cimento, ou da terra. Ele tem que suportar essa pressão. Então, querido, 95% das marcas no Brasil fazem o que a norma pede. Eles fazem aquele cano para suportar 30 quilos. E eles entram, então eles recebem uma classificação A. A Tigre e a Deca, eu sei que existem muitas marcas que fazem isso, mas das que a gente trabalha tem essas duas marcas. Ela trabalha com uma discrepância muito maior do que o que a norma pede. Ela trabalha com 3 vezes o que a norma pede. A norma pede 30 quilos de pressão, a Tigre e a Deca faz para 90 quilos de pressão. Você fala: mas a norma pede 30. E a Tigre e a Deca falam: não, queremos estar acima da norma.
Você entende, querido, que você pode viver a média a vida inteira, ser como todo mundo, mas em algum momento você pode falar: cara, eu quero discrepar, cara, eu quero ter uma discrepância doida, velho. Eu vou fazer além do que Deus me pediu. Eu vou fazer além. Eu sei que Deus não está me pedindo, mas eu quero fazer além. E você vai ver que Deus se manifesta na sua vida. Tem um irmão que me procurou essa semana e falou assim: pastor, eu vendo determinada coisa. Eu estava no culto semana passada e Deus ministrou no meu coração e eu falei: de cada mercadoria que eu vender aqui, eu vou ofertar R$1. Se eu vender 1000 mercadorias na semana, eu vou ofertar R$1000. Falei: sério? Ele falou: sério. Eu falei: amém, que Deus abençoe o seu propósito, em nome de Jesus. Ele falou assim: pastor, eu não sei nem explicar o que está acontecendo. Então você entende, querido, que Deus não te pediu, você decidiu fazer. E cada um aqui, querido, vai entender naquilo que Deus está te pedindo. Você pode a vida inteira orar 5 minutos. Pastor, orei na hora da comida, acordei de manhã, falei: obrigado, Jesus, pela vida, amém. Fui dormir, falei: boa noite, Espírito Santo. A vida inteira você pode viver na média. Mas tem gente que decide falar assim: cara, eu vou orar 3 horas por dia. Chega lá no céu, Deus fala: eu vou ler a Bíblia todo dia, 20 minutos, um capítulo da Bíblia. Você decide ir além do que todo mundo faz, e você verá uma resposta que poucos têm. Fique de pé.